faz uma proposta de 6 milhões de euros e o Vasco fez uma proposta à Udinese, mostrando que não tem esse valor à vista, que não tem como pagar isso à vista, mas faz aí uma possibilidade, como fez com o Carlos Cuesta, de ir pagando parceladamente. Paga uma entrada, depois paga 6 meses, faz aí um plano de negócios e há uma esperança muito grande de que o negócio, como disse o presidente Pedrinho, é uma negociação difícil porque você trata de montantes altos e o Vasco não quer ficar, sabe, de maneira nababesca aí, dizendo que está gastando milhões e milhões, porque o Vasco está numa recuperação judicial. Estou falando isso aqui para vocês há uns 3 meses. O Vasco hoje tem um interventor, tem uma administração judicial que cuida de tudo que sai. Então não dá para você ficar arrotando o caviar se você tem conta para pagar. Então é exatamente isso que está acontecendo. Mas o Vasco fez essa proposta, o Vasco colocou essa proposta humildemente para a Udinese tem interesse de fazer negócio, e está lá o Luciano Ramalho. E olha, eu diria que é muito difícil que o negócio não aconteça, porque o Brenner força a barra para vir porque quer jogar no Brasil, quer voltar a treinar, ser treinado pelo Fernando Diniz. A Udinese quer fazer negócio, também não vai ficar com o jogador encostado lá. E o Vasco tem sido muito assertivo e correto no mercado. Pagou as coisas ao Galatasaray, pagou as situações que amarrou aí com jogadores como o Nuno, mesmo os que não deram certo, como o Garré, como o Lloyd, tudo certinho, tudo direitinho. Então não tem para onde a Udinese ficar ressabiada. Muito pelo contrário. Então a coisa está acontecendo e a situação do Brenner, eu diria que ela é muito bem encaminhada para a coisa andar. Agora, a pergunta e o Brenner, hein? O que é o Brenner? Será que ele é esse jogador todo, essa situação toda? Eu tô com o querido Thiago Brandão, do Território MLS, que está com a gente na linha, companheiro que faz um excelente trabalho. Você que não segue o perfil, é muito legal, falam de tudo que ronda aí o mercado norte-americano e sempre com muitas notícias quentes, até porque não era tão comum assim, né? Mas agora a gente tem muita coisa vindo dos Estados Unidos. A gente tem até bronca do Botafogo lá, né? Com transfer ban, jogador que se destaca, é o Almada, gente de tudo quanto é lugar, e o futebol norte-americano tem sido bastante protagonista, até porque a gente vai ter uma Copa do Mundo esse ano, novamente, nos Estados Unidos. E o Thiago, fiz questão de convidá-lo aqui, porque além de ser brilhante no trabalho que faz de forma genérica aí com o futebol norte-americano e com brasileiros lá, me disse que acompanhou e sabe bem o que o Brenner rendeu nas duas passagens dele, a primeira pelo Cincinnati, que fez com que a Udinese o contratasse, e essa agora, quando ele volta e faz uma temporada nova no clube norte-americano. Thiago, o Brenner ajuda o Vasco, se vier, é um jogador de uma característica que hoje o Vasco não tem, e uma pergunta que muitos torcedores fazem. O Brenner vindo, quem é que sai na frente do Vasco, hein? Porque tem Rayan, tem Nuno, tem Andrés Gomes, ou são todos diferentes e o problema é do Diniz? Boa noite, Thiago. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Flávio. Primeiro, agradecer pelo convite, mais uma vez aqui presente, né? Como você disse, muito comum agora times brasileiros e times americanos negociarem seus jogadores. Não é só, é claro, o jogador de lá vindo para cá, mas brasileiros também saindo daqui para ir para os Estados Unidos, né? Cada vez mais. A gente teve agora Lucas Halter, podemos dizer assim também, indo para lá. E foi o caso do Brenner, né? E acabou que eu acompanhei muito o Brenner, porque quando eu entrei no território MLS foi em 2021, no ano que ele entrou também na MLS, que ele foi para a MLS, né? E naquela época, hoje eu até sou mais repórter também, faço entrevista, mas naquela época eu era escritor para o site, né? Redator. Então, assim, eu fazia matéria de pós-jogo, fazia matéria ainda mais ligado na liga, né? Hoje eu faço mais questões de reportagem. Então, acompanhei muito essa chegada do Brenner, né, de fazer muita matéria sobre ele, enfim, escrever muito sobre ele. E ele chegou com muita expectativa. A MLS vem investindo muito nesses jovens sul-americanos. O próprio Almada, né, sai da Argentina cedo para ir para os Estados Unidos e muito paparicado já o Almada quando foi para lá. E o Brenner saiu muito jovem do Brasil, né? Eu lembro que o Brenner teve uma passagem curta pelo Fluminense, sem conseguir muito destaque, né, um empréstimo. Depois estoura no São Paulo. E aí, quando ele estoura no São Paulo, até tinha essa expectativa de que ele pudesse ir direto para a Europa. Ele passa pela MLS,
O primeiro ano dele na MLS não é tão bom assim, é um ano de adaptação. Não sei se ele sentiu falta do Fernando Diniz, às vezes acontece, do estilo de jogo. O estilo de jogo do Diniz é muito único, né? Então você vai para um outro time e pode sentir um pouco. Mas no segundo ano ele já aflorou, começou a jogar bem no Cincinnati. Era um time de muita qualidade, né? Você tinha o Lúcio Acosta, que está hoje no Brasil, é um baixinho muito chato. Tinha o Barreal, que está hoje no Brasil também, fez quase 10 gols no Campeonato Brasileiro. Então era um time de qualidade, esse time do Cincinnati. E tinha o Brenner como o seu atacante naquela ocasião. E era um jogador muito interessante, é um jogador muito interessante. Nesse segundo ano ele vai muito bem, é um dos artilheiros da liga, se destaca e chama a atenção da Udinese. Eu acho que ele já tinha esse olhar europeu pelo que fez no Brasil, e aí quando ele estoura na MLS, rapidamente ele é vendido. Na Udinese ele não consegue ir tão bem e retorna para os Estados Unidos num empréstimo de 4 meses, né? Não dá nem para dizer que foram 6 meses, um semestre, porque não foi, né? Ele chega ali no final de agosto para jogar a reta final da MLS e tentar ajudar esse Cincinnati. Consegue até fazer uma boa campanha, mas para no Inter Miami do Messi, e aí acabou, na fase final ali, acabou tomando um 4-0. É o time do Evander também, o Cincinnati, e eles acabaram sendo derrotados para o Inter Miami, que foi campeão. É um time que tem bons jogadores, né? Inclusive, assim, é engraçado porque eu vejo como ainda há um preconceito e eu acho que as pessoas precisam abrir um pouquinho mais. Por exemplo, o Fernando Fontes escreve aqui: vocês não querem comparar futebol americano com o brasileiro. Cara, eu acho que a gente precisa começar a pensar diferente. Não é o futebol americano, é a Liga Norte-Americana. A gente está falando, por exemplo, do Thiago Almada, jogador que foi campeão do mundo jogando pela Argentina, jogador que foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo com destaque e saiu dos Estados Unidos, né? Será que não dá para a gente mudar um pouquinho essa cabeça, meu caro Fernando? Buscar um pouquinho entender que quem passa pelos Estados Unidos hoje também ganha alguma coisa, não é mais Claro. aquele não é aquele campeonato de condomínio, como o pessoal dizia, parece campeonato de condomínio, não é mais. É um campeonato de grandes investimentos, ainda mais os americanos que gostam de fazer bem. É claro que o futebol norte-americano em si ainda, né, titubeia em muitas situações, tem dificuldade de jogar partidas recentes aí, andou perdendo, mas vai disputar a Copa porque é o país anfitrião. Mas a Liga me parece uma liga hoje que prepara um jogador como o Brenner, que deve chegar aqui num nível bem legal se vier para o Vasco, né, Thiago? Exato, e assim, a gente vê cada vez mais jogadores vindo de lá e fazendo sucesso. Esse próprio Botafogo que você citou, não tinha só o Almada, né? O Savarino vem dos Estados Unidos e hoje todo mundo vê o nível do Savarino, né? E é um cara que veio dos Estados Unidos. O Gregory estava nos Estados Unidos, né? E quase veio para o Vasco, né? Quase não, mas chegou a ter um nome sondado no Vasco, né? Enfim, e é um cara que veio dos Estados Unidos e foi campeão nesse Botafogo. São inúmeros os exemplos, né? O próprio Acosta, você tem também outros grandes exemplos no futebol brasileiro. O Luiz Araújo, que também está no rival do Vasco hoje, também veio dos Estados Unidos. São muitos. O Alan Franco, do São Paulo, que é um bom zagueiro. Enfim, dá para citar vários exemplos. Caio Alexandre é um exemplo muito curioso, porque o Caio Alexandre não conseguia jogar lá. Era um jogador reserva, que jogava mal. Aí chega no Brasil, volta para o Brasil e estoura, né? Começa a jogar bem, vai muito bem no Fortaleza, enfim. São muitos os exemplos de jogadores que saem de lá e conseguem desempenhar aqui, muitas vezes até um futebol melhor do que lá. Assim, o futebol dos Estados Unidos se profissionalizou muito. E, assim, são donos, né? Não é presidente. Então, o cara tá mexendo com dinheiro ali, ele não quer perder dinheiro. Então, é um futebol que se profissionalizou muito, são donos dos times que levam as franquias, né? Como a gente chama lá, muito a sério, que não gostam de jogar dinheiro fora. Então, é um futebol muito mais profissional nos Estados Unidos hoje do que 10 anos atrás. E é assim, uma lembrança até trazida aqui pela Vanessa Pena, muito obrigado. O Andrés Gomes, cara. O Andrés Gomes sai dos Estados Unidos ovacionado. Eu acho que ele estava no Salt Lake City, se eu não me engano, não era isso? Era O no Real Salt Salt Lake. Lake. Real Salt Lake. Então, cara, você vê, o jogador que hoje brilha no Brasil, mas que às vezes tem esse problema. E aí a gente vai pro Andrés, que vai para a Europa, pro Rennes e não joga. Acontece. E o Brenner da mesma forma. Agora, como característica, Thiago, para quem não lembra do Brenner, como é que é o estilo de jogo do Brenner? Ele é um jogador mais agudo na área, ele é fazedor de gols, ele é um jogador mais que vem dialogado lá de fora com os meias, é um jogador mais paradão, velocidade. Como é que é o estilo do Brenner? Como é que ele demonstrou isso nos Estados Unidos?
Ele é um jogador muito móvel, né? O Brenner, eu costumo dizer que ele é um segundo atacante perfeito, assim, né? Um jogador para jogar ao lado, às vezes, até de um centroavante, né? Ele pode jogar com o Ryan no ataque, pode jogar com o próprio Ferretti. No São Paulo ele jogava com o Luciano, já com o Diniz. Nos Estados Unidos ele joga agora com um togolês, né? O cara de Togo, que é o Denck, que é um goleador também, né? Um cara que faz muito gol ali no Cincinnati, ele sempre jogando ali ao lado. É um cara que pode jogar também sozinho ali, mas eu acho que ele é um jogador muito móvel. Então, assim, é bem esse estilo do Vasco que o Fernando Diniz tentou propor em algum momento, né? Em jogos, por exemplo, contra o Santos, o Vasco joga sem centroavante, né? Fixo ali, os quatro rodando. Depois o Ryan até tomou esse posto mais centralizado, mas o time, assim, eu acho que com o Brenner você tem essa capacidade dele sair, fazer tabela, um jogador mais móvel. Fez muito gol na carreira já, né? No São Paulo teve o ano dele foi de quase 25 gols na temporada. Então, assim, é um cara que também faz gol. No Cincinnati ele fez temporada de 18 gols, agora fez 6 gols em 10 jogos na segunda passagem, então é um cara que faz gol, mas é um cara que também sai bastante da área para participar do jogo. Os números são realmente muito bons. Se você for colocar em média, é um jogador que entrega gols, né, Thiago? Não tem jeito. Ele é um artilheiro, é um jogador, como disse aí o Gustavo, garoto, fez 28 gols em 11 jogos. Depois é artilheiro de uma Copa do Brasil, garoto também no São Paulo. Enfim, tem essa característica e eu acho que para um time ofensivo como foi o Vasco no ano passado, com um ataque que chegou a ficar entre os 5 melhores do Brasil, a presença do Brenner eu acho que é uma soma significativa, né? Exato, e você tinha me perguntado até quem sairia para ele entrar, né? Eu acho que mais importante do que isso é o Vasco ter mais uma opção para ataque, né? Assim, o Brenner pode começar o jogo no banco também, pode ser titular, enfim, o Fernando Diniz tendo essas opções, ele pode mexer, né? Em certo momento durante essa temporada ele viu que o Verratti não estava bem, mandou para o banco porque tinha o Andrés Gomes ali. Então é muito importante ter opção. Eu acho que o Brenner é mais uma opção para o Vasco. Eu acho que é um jogador com característica única nesse elenco, porque o Ryan é um cara de muita explosão, muita força, né? Jogando ali de 9 também, ele faz esse tipo de jogada. O Verratti já é mais um centroavante de área, enfim. E o Brenner é um jogador completamente diferente de todas essas características do Ryan e do Verratti. Então, assim, ganha muita opção. O Fernando Diniz é um jogador que o Diniz conhece, que foi muito bem com ele. Então, eu acho que é um acerto do Vasco, até por ser o Fernando Diniz, esse cara que vai guiar o Brenner ali dentro de campo. Tem até. É porque é aquilo, cara, tem gente que tem má vontade mesmo. Aliás, o presidente Pedrinho falou isso hoje na entrevista da ESPN. A torcida do Vasco tem uma galera que é um negócio assim impressionante, cara, que parece que faz questão de torcer contra. O rapaz botou aqui, números bons há 4 anos. Não, irmão, números bons esse ano. O Thiago acabou de dizer isso aqui. Ele fez 10 jogos pelo Cincinnati, fez 6 gols com uma assistência. São 7 participações em gols em 10 jogos. Então não são números antigos. Ele mantém uma regularidade muito boa de gols, né, Thiago? Não é um jogador de já foi. Ele é nesse momento. E outra coisa, tem 25 anos de idade. Vai fazer 26 agora no dia 16 de janeiro. É jovem. Um outro rapaz aqui perguntou: vale o investimento? Eu acho que vale muito, porque um jogador desse que entrega gols como o Brenner entrega, hoje 6 milhões de euros, cara, daqui a 1, 2, 3 anos, está valendo o dobro, né, Thiago? Exato, e assim, é um investimento para o futuro também, né? Um time que quer se profissionalizar, pensar no futuro. Você contrata jogador com 26 anos, não pensando talvez só em revender, mas em ele te dar frutos por 5, 6 temporadas, né? O Brenner daqui 7 anos vai estar com 33 anos, 32 anos ainda. Então, assim, é muito novo. É um cara que pode construir uma história no Vasco. O Vasco está tentando se reformular, se profissionalizar cada vez mais. Futebol é cada vez mais físico, então, assim, é um jogador para o Vasco ter também seu elenco por várias temporadas, se tudo der certo, se conseguir se consolidar. Eu acho que é um investimento interessantíssimo do Vasco. É muito importante você ter jogadores que te entregam participações em gol. Eu acho que futebol tem muito a ver com o contexto do lugar, do time também, né? Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu na Itália para o Brenner não ir bem. Às vezes, de fato, não se encaixou com o treinador e aí não conseguiu render. Não é porque bateu na Europa e não deu certo que não é bom jogador, né? Eu acho que o Gomes é um exemplo disso, né? Muitos jogadores, às vezes, conseguem render melhor em países mais quentes e se sentem mal em lugares mais frios. Enfim, o Gomes foi para o frio da França e não rendeu bem. Mas na Colômbia, nos Estados Unidos e no Brasil, foi muito bem. Então, às vezes, tem a ver com o clima. Cada um é cada um, né? Então, assim, não dá para julgar o cara porque ele não foi bem em um lugar, se ele foi bem em outros. Então, assim, eu acho que é um bom investimento do Vasco, sim.
Tiago, querido, muito obrigado. Faça a divulgação aí das suas redes sociais, também do Território MLS, para a galera que quer saber informações. Grande abraço, muito obrigado pela atenção sempre com os amigos aqui do AV. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Sempre que quiser, é só me chamar. Sempre que tiver alguma coisa envolvendo MLS ou qualquer coisa do tipo, só chamar a gente. Siga a gente, me siga lá, Thiago Brandão, siga a gente lá também. Território MLS, a gente não cobre só MLS, cobre futebol mexicano também, né? Então, se tiver um jogador mexicano que toda hora, o Rojas, né? Por exemplo, chegou no Vasco agora. Bom, e o presidente Pedrinho falou de um nome que foi perguntado ontem na entrevista coletiva ao Admar Lopes. E volto a dizer, gente, ninguém vai explicitar, ninguém vai abrir guarda para ser nocauteado. O Vasco, diferente do que faz o rival, e a gente está falando isso aqui como parâmetro, que alardeia para o mundo inteiro, que tem dinheiro, que vai fazer, que vai acontecer, e está tendo dificuldade no mercado, o Vasco está na dele. O Vasco está quieto. Está buscando dentro dos seus modelos, dentro das suas possibilidades, e com perspectivas, com organização e planejamento, os melhores jogadores. E ontem, é claro, porque o Admar Lopes, se você ouvir a resposta dele, ele não desmente o interesse. Ele deixa bastante claro que acha difícil, pelo momento econômico do Vasco, pela situação, mas é um jogador que seria muito bem-vindo, é um cria do Vasco, é um jogador que o Vasco teria maior prazer em recebê-lo. E agora há pouco, o presidente do Vasco, Pedrinho, foi perguntado também pela querida Roberta Barroso, da ESPN, sobre um possível interesse em Douglas Luiz, o camisa 8. Vamos ouvir, então, o presidente do Vasco sobre esse tema. Que tem o desejo de retornar ao Vasco, né? E a gente também tem o desejo que esses jogadores retornem. Como eu falo para você, assim, é sempre muito difícil competir. Quando o jogador tem o desejo, isso já é um bom caminho. Não é meio caminho andado, mas é um bom caminho. Mas é um sonho, ele já sabe, ele já teve contato com alguns membros da diretoria. Assim, alguns jogadores que já manifestaram isso, né? A gente sempre deixa ali um oi, né? Oi. Para isso, no próprio momento que eu tive com a delegação da Seleção Brasileira, jogadores que atuaram no Vasco, eu falei que enquanto eu estivesse presidente, que eu tenho o desejo que eles retornassem, mas é muito difícil, até porque cada um deles assim tem evoluído muito na Europa. E a gente conta, mas são negociações mais difíceis assim de serem concretizadas. Bom, saiu uma matéria hoje no site Tuto Esporte, que é um dos principais em termos de negócio, que fala sobre uma possibilidade já concreta. A Juventus, ela recebe o jogador de volta do Nottingham Forest, ele está saindo de lá, não alcançou as metas, e a Juventus abre para um novo empréstimo. Vê a possibilidade bastante concreta de um novo empréstimo para o Douglas Luiz, que é um jogador que foi contratado, que já jogou no futebol inglês, não só no Nottingham Forest, jogou em outros clubes também, e na Juventus não conseguiu se adaptar. O futebol italiano é um futebol bastante complicado, mas a matéria deixa bastante claro que a Juventus tem interesse em fazer negócio com ele, emprestá-lo novamente por acreditar muito nele. Bom, gente, eu informei aqui no dia 25 de dezembro, algo que, por exemplo, cadê o rapaz aqui que me perguntou? Cadê? O rapaz perguntou aqui, eu acho que foi o Gilson, se eu não me engano. Eu li aqui, Gilson Neves. Cadê? Gilson Neves, foi você? O nosso 8 das Galáxias está a caminho? Aí, amigo, é uma questão de você analisar, porque eu recebo mensagens quase que diariamente. Primeiro, das pessoas terem uma dificuldade enorme de ouvir e entender. Eu vou pegar aquele meu vídeo antigo, vou botar no ar aqui para ver se as pessoas conseguem interpretar. Eu, no dia 25 de dezembro, trouxe uma informação aqui no canal Atenção Vascaínos, que o Vasco havia procurado um jogador brasileiro de destaque na Europa e teria proposto a ele um projeto e que ele teria gostado e estariam em negociações. E deixei bastante claro, não sei o nome, vou correr atrás desse nome. É o Douglas Luiz? Não sei, mas há um indício muito grande
de que esse jogador, número 8, volante, cria do Vasco, jogador grande, jogador nível Europa, jogador de seleção brasileira, possa ser esse número 8. Ele vai fechar aeroporto, como essa pessoa me disse, e eu também falei isso no ar. Eu fico aqui querendo justificar e nem deveria, porque, sinceramente, quem quer entender ou quem quer levar na boa vontade ou na má vontade, faça bom proveito. E a notícia está confirmada hoje pelo presidente do Vasco. O Vasco fez uma sondagem ao Douglas Luiz. Se ele é o camisa 8, eu já falei no dia 25, eu não sei se é ele. Talvez até consiga descobrir isso. Mas me parece, a priori. Ontem, quando o Admar Lopes deu a resposta sobre o Douglas Luiz, eu comentei isso aqui no ar. Para bom entendedor e para quem conhece muito da maneira como esses caras tratam, e dirigente é sempre assim, o dirigente não vai chegar e vai dizer, não, a gente tem interesse no Douglas Luiz, a gente fez uma proposta para ele e está esperando ele responder. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. E o torcedor fica naquela, viu, ele desmentiu. Não, ele não desmentiu, amigo. O problema é que você tem alguma rusga, alguma coisa é comigo ou é com o canal, e aí é um problema seu, amigo, não tem problema nenhum. Só que a notícia dada no 25 de dezembro, e parece ser essa aí, do Vasco ter procurado o Douglas Luiz, confirmado agora pelo presidente do Vasco. Claro, é uma negociação difícil, como eu falei no 25 de dezembro, como falei recentemente, não é uma negociação fácil, porém, as coisas estão conspirando. O Douglas Luiz não vai ficar no Nottingham Forest, a Juventus hoje libera o jogador para negociações. Pode ser o Vasco? Claro que pode. O Vasco já colocou alguma coisa para a Juventus? Talvez não. Mas talvez a partir de agora possa. Até porque o Vasco está fazendo um negócio com um jogador na Itália e de Udine para Turim é uma reta. Eu sei porque eu fiz a Copa do Mundo de 90, passei em Udine, vindo de Viena, onde eu cobri a final da Champions League em 90, e de lá fui para Turim, é uma reta. Você passa por Milão e vai a Turim, é uma reta. Não custa nada. Tem, inclusive, um dirigente do Vasco que está na Europa. Não sei se, de repente, estou aqui, não é informação. O Carlos Amodeu está na Europa, participando lá de eventos, de congressos a convite da CBF, visitando ligas. Não sei. Mas que o Vasco fez um oferecimento a um grande jogador brasileiro para repatriá-lo, camisa 8, apresentou esse projeto e o jogador gostou, fez. Estou confirmando essa notícia que dei no dia 25 e que repeti aqui inúmeras vezes, sem problema nenhum, das pessoas desdenharem. E não dá para entender, principalmente o vascaíno, ficar com esse negócio de ficar desdenhando de notícia, né? Eu acho que é um pouco de falta de respeito, mas tudo bem. Não tem que ficar pedindo isso. Eu só quero fazer o meu trabalho. E o meu trabalho é esse. Então está confirmado aquilo que eu falei no dia 25. Se é o Douglas Luiz, ótimo. Se não é, vai acontecer de outra forma. Agora, quanto a fechar aeroporto, eu também falei na época. É uma expressão que eu não gosto de utilizar. Para quem ouviu, e quem tem boa vontade de ouvir e não fica torpedeando, e aí o camisa 8 de aeroporto, ninguém de aeroporto, porque você, cara, sinceramente, eu tenho pena de você, que fica com essa mania de querer perseguir, de querer ficar... Você deve ser uma pessoa muito triste, né? Você deveria ficar feliz de entender quem é. Mas eu, particularmente, trabalho muito sério, só para entender isso. Então a notícia dada pelo presidente Pedrinho está aí. O Vasco, sim, tem interesse, gosta do jogador, é difícil. Ele não vai falar também abertamente, não, oferecemos, está em cima da mesa, vamos contratar. Ele não vai fazer isso. Porque, volto a dizer, o Vasco hoje tem uma intervenção judicial e, além disso, tem uma gestão responsável. Eu posso falar isso claramente. Porque não está alardeando, não está dando tiro para tudo quanto é lado e está fechando seus jogadores. Está trazendo um bom jogador de 23 anos de futebol mexicano. Acabamos de ouvir o Thiago Brandão. Um bom zagueiro do futebol chileno, zagueiro de destaque, jogou bem em Libertadores, que é o Alan Saldívia, jogador jovem, trazendo um atacante como o Brenner, jogador que entrega gols aí, acabamos de ver 2 analistas falarem sobre isso. Se vier o Douglas Luiz, eu vou ao aeroporto receber ele, eu vou. Dias trazendo aí informações importantíssimas, né? Tentando destrinchar a fala do Pedrinho. Concordo com ele, né? Quando ele diz que o Pedrinho, falando do Douglas Luiz, deve ser o jogador que o Vasco está tentando, né, para fechar o aeroporto.
né, a fala do Pedrinho foi a mesma, o Brenner, né? Que quando o sonho do jogador é jogar no Vasco, já é meio caminho andado. Então, quem sabe aí, né? O Douglas Luiz não é esse jogador que vai estar chegando aí para parar o aeroporto. Seria aí muito bom, né? O retorno do Cria, jogar ali ao lado do nosso outro cria, Coutinho, né, reforçando bem aí o elenco. Então o Vasco está aí pensando grande. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos, né? O Admar Lopes também está trabalhando muito bem. É um cara que sabe fazer negociação em sigilo, não é muito de ficar falando à toa, né? Para não atrasar as negociações. Deixa aqui o seu comentário se seria interessante para você o Douglas Luiz voltar ao Vasco e se realmente é para parar o aeroporto a volta do Cria para o Vasco. Para mim, seria muito interessante e com certeza pararia o Rio de Janeiro para poder trazer aí uma alegria maravilhosa para o nosso time aí e nossa torcida que merece tanto. Deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para poder receber nossos vídeos futuros. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!